Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos apresentar o trabalho de parasitologia do professor Victor. O tema escolhido por nós foi o Ascaris lumbricoides, ascaridíase, mais conhecido popularmente como lombriga e solitária. A lombriga pode viver cerca de 1 a 2 anos em condições apropriadas. Cada fêmea pode colocar 200 mil ovos por dia. Esses ovos podem ficar viáveis no ambiente por cerca de 4 anos. A partir disso, eu vou estar falando um pouquinho sobre o ciclo de vida. O ciclo se inicia a partir do momento em que os ovos do parasita entram em contato com o clima, na sua fase de desenvolvimento. Ao chegar na fase L3, que é a fase infectante, ao hospedeiro ingerir ele entra facilmente e passa pelo estômago, caindo no intestino delgado. Ao chegar no intestino delgado, ele cai na nossa corrente sanguínea e vai para o nosso fígado. Ao chegar no fígado na sua fase L4, ele passa para o nosso coração e vai para o nosso pulmão, na sua fase L5. Ao chegar ao pulmão, ele perfura os nossos alvéolos e sai para a nossa traqueia. Na traqueia, ele causa incômodo e coceira, vontade de tossir. Caso haja grande quantidade do parasita no nosso corpo, ao tossir, a gente expele ele tanto pela boca quanto pelo nariz. Caso a quantidade seja menor, a gente tosse e engole ele novamente, caindo para o intestino delgado de novo. Ao chegar no intestino, ele começa sua fase de reprodução sexuada, por ter a presença de macho e fêmea, e começa a depositar ovos, assim iniciando todo o ciclo e expelindo pelas fezes. Agora nós vamos falar um pouquinho da epidemiologia. Eu coloquei um mapinha no slide porque essa infecção é uma infecção parasitária, mais comum, ela é comum em todo mundo. Porém, ela tem preferência em regiões tropicais e subtropicais por conta do solo ser mais favorável para ela estar evoluindo e estar se proliferando. Por conta disso, por ser no solo, se proliferar no solo, os fatores de riscos é mais por falta de saneamento básico, falta de água potável, e por isso que é muito desenvolvido nessas regiões subtropicais e tropicais. E por novamente ser no solo, a população mais vulnerável são as crianças de até 10 anos, por conta do seu comportamento, a sua imunidade baixa. Criança tem muita mania de brincar na areia, botar a mão na boca, e não tem o conhecimento do risco que pode estar acontecendo, tendo esse tipo de atitude. Os sinais e sintomas clínicos podem variar de acordo com a gravidade da infecção, a imunidade de cada paciente, como está a evolução do parasita, porque existem três fases: a leve, a média e a maciça. Isso pode variar porque na fase leve existem mais ou menos cerca de apenas 10 parasitas. Na média, existe mais ou menos cerca de 50 parasitas. E na maciça, existem mais ou menos 100 parasitas. E aí que entra os sinais e sintomas. A leve e a média normalmente não apresenta sintomas. Normalmente, as pessoas costumam ser assintomáticas nessa fase. Já a maciça é um pouco mais séria, né? Ocorrem sintomas mais graves, como a obstrução intestinal. A obstrução intestinal, ela é vista somente com alguns exames específicos, então já é um lado mais sério. Então, por isso que muitas das vezes, na leve e na média, a pessoa fica sintomática. Já na maciça, já apresenta mais sintomas e é mais grave por conta da quantidade de parasitas, que é mais ou menos 100 parasitas. Como a Amanda disse, um dos fatores que pode descrever a fisiopatologia é a obstrução. O que seria isso? É quando no nosso corpo há tanta presença de parasitas que eles começam formando bolos, atrapalhando a nossa digestão. Ou seja, quando a gente come, quando a gente se alimenta, o nosso bolo intestinal, o nosso trato intestinal, ele não consegue passar
a comida não consegue chegar ao local certo. Quando isso ocorre, é necessário realizar uma cirurgia imediata para corrigir e ficar tudo bem novamente. Vamos falar um pouquinho agora do diagnóstico. O diagnóstico envolve vários exames, porém, os mais comuns de serem feitos são os exames de sangue e os exames de fezes, justamente por ser mais viável para a população, né? E mais comum nos laboratórios. Mas também temos, além do de fezes e o de sangue, temos o teste de imagem, testes sorológicos, que é um pouco mais raro, exame clínico e exames extra. O exame extra, ele serve para quando a gente não consegue identificar o parasita com tal exame. Por exemplo, o teste de imagem serve em casos de obstrução intestinal que a Laís explicou quando forma aquele bolo de parasitas. Então, o teste de imagem contém esse bolo de parasitas, porém nem sempre é detectado nesse teste. Então, entra esses exames extras, que a gente pode estar dando o exemplo de endoscopia, que também é muito usado quando acontece a obstrução intestinal. E também, em alguns casos, por exemplo, na fase leve, fase média, às vezes não consegue estar identificando o parasita nos exames de fezes, que é um dos mais utilizados, porque o parasita ainda não se desenvolveu ao ponto de aparecer no exame de fezes. Então, por isso que é muito importante conhecer o histórico do paciente, os sintomas que o paciente está sentindo, se ele realmente apresentou algum sintoma, para ter esse controle maior, porque nem sempre vai aparecer no exame de fezes. Então, é importante sempre realizar mais de um exame para ter certeza. O tratamento clínico da ascaridíase envolve medicamentos antiparasitórios. A gente botou alguns exemplos nos slides, mas o mais comentado, o mais famoso, que ficou bem famoso também na época da pandemia, é o ivermectina. Lembrando que todo medicamento deve ser prescrito por um médico, justamente para evitar qualquer tipo de interação com outros medicamentos. A profilaxia é um dos métodos mais importantes, que é o método que a gente vai controlar para não se expandir e não causar uma epidemia do parasita. Primeira parte é controlar, né, os ovos daquele parasita, né, para não se espalhar, tentar, né, tá sempre tendo controle, procurar sempre o saneamento básico da cidade, tentar sempre manter água filtrada, ferver todas as frutas, legumes, para evitar contaminação. Também é necessário controlar os portadores da doença, porque como é um parasita que vai passando através de fezes, vai contaminando o solo, então é necessário ter um controle de quantas pessoas estão com aquele parasita no corpo, para evitar passar para mais gente, evitar reproduzir e evitar a proliferação disso tudo. Bom, agora para estar finalizando o nosso trabalho, nós separamos algumas curiosidades para estar acrescentando no nosso vídeo. Como a Amanda disse, né, a gente vai estar retratando sobre algumas curiosidades. Uma curiosidade clínica é que quando as lombrigas, né, quando a ascaridíase ela perfura os nossos alvéolos pulmonares, quando ela chega na fase, né, L5 pulmões, ela causa inflamação e isso pode acarretar em pneumonia. Uma outra curiosidade sobre as características das mesmas é que as fêmeas são maiores que os machos e têm tamanho impressionante, podendo chegar a 40 centímetros de comprimento e possui um corpo cilíndrico. Em algumas regiões, é mais comum ter a proliferação das caridíase, né? Em algumas estações do ano, justamente para estar melhorando o solo, né? Então, em algumas regiões, a proliferação acontece em estações do ano distintas. E também a nossa última curiosidade é que os vermes fêmeas podem estar produzindo mais de 200 mil ovos por dia. E cada hospedeiro, né, cada ovo dele pode estar guardando até
600 parasitas. E também a gente queria estar acrescentando que a OMS ela tem programas em regiões de epidemias, né, que pode estar combatendo esses programas para ajudar, né, a combater essa infestação, para estar ajudando a controlar o parasita e estar evitando se espalhar para outras regiões. Esse foi o nosso trabalho de parasitologia do professor Vitor. Agradecemos a atenção.